Fala pessoal, professor Luiz Rezende, estou aqui com meus queridos amigos Pedro Campos, Thaís e Decião. Só que você tem 80% da prova da Caixa Econômica Federal. E o nosso objetivo é te ajudar a entender como as nossas ferramentas, a plataforma do QC, o nosso curso, pode te ajudar na aprovação. Pessoal, o Pedrão, ele é fisiculturista. Então, quando ele entra na academia, ele sabe exatamente qual é a ordem dos equipamentos e da rotina de treino, porque ele é especialista nisso. Eu não sou, e eu falo isso sem orgulho nenhum. Gostaria de treinar. Então, se eu chego na academia e eu não conheço a estrutura, e eu não tenho orientação de um profissional, eu vou ficar ali sem saber por onde começar, e eu vou começar aleatoriamente, e talvez eu comece por um exercício que não é o ideal. Então eu sei que vocês se sentem assim na plataforma do quê? Porque todos nós, ou como professores ou como alunos, utilizamos a plataforma do quê? E tivemos um processo de aprendizagem. Então sintam-se agora entrando na academia e o Pedrão orientando vocês. Ou sinta-se chegando nas savanas aí de Minas Gerais e o Décio apresentando vocês, porque ele é um homem do campo. Ou chegando no Rio de Janeiro, na Lapa, e a nossa carioca apresentando. Por Que quê? já me Porque agora salvou, nós. Rio. Isso já me salvou, Rio. Eu quero deixar claro isso. Bom, então o Pedro Campos acabou de registrar que já estava perdido no Rio de Janeiro. Olha que Tá, informação isso já me importante. salvou O lá. que ele estava fazendo? Então, pessoal, Não anda na rua à noite. nós vamos espelhar a plataforma exatamente no curso que vocês vão estudar. E a professorada aqui vai trabalhar. Queria começar, pessoal, pela ordem inversa. E eu queria, apenas e tão somente porque tem português, e aí eu queria que a Thaís e o Pedrão e o Decião trocassem. E aí, assim, eu acho que foi a Thaís que falou dessas 5 questões, uma coisa me chama a atenção. Tem um movimento, que é um movimento bem perigoso pro CNU, que a gente está vendo também na Caixa Econômica Federal, que é uma escolha de português, a importância ser subjetiva e não objetiva. Objetivo é você ter 15, 20 questões e deixar muito claro para o aluno que a língua pátria, ela antecede tudo, que é a minha opinião. Agora, o governo ele entende que na redação tem língua portuguesa, na leitura de uma questão de estatística tem língua portuguesa, na leitura de uma questão de conhecimentos bancários tem língua portuguesa, portanto isso está subjetivamente distribuído. E é bem perigoso isso, porque o aluno ele pode falsamente entender que ele não precisa mais se preocupar com regras gramaticais, ortográficas, e chega na hora da redação, vira um aramaico. Chega na hora de entender uma questão de estatística, vira grego. Então, por isso que eu estou começando e dando valor, né? Acho que é o nosso papel aqui, à língua portuguesa. Pessoal, quando você. E aí eu já aciono aqui os dois, né? Quando vocês entram no curso, vocês entram nessa tela. Vocês visualizam essa tela, tá 0% porque eu estou acessando o curso pela primeira vez no meu perfil de aluno, digamos assim. E quando você clica na matéria língua portuguesa, você tem os tópicos, né? Que nós internamente chamamos de tema pai. E aí você tem, por exemplo, palavras denotativas em morfologia. Quando você... Ah, e uma coisa importante que eu quase me esqueci. Deixa eu voltar aqui. Que muita gente se confunde quando começa a estudar o curso. Pessoal, assim que vocês entrarem no curso, vocês têm 2 abas. Uma aba chamada Curso com Videoaula, que é correspondente ao nosso produto chamado Curso Intermediário. E você tem aqui Curso com PDF mais Videoaula, que é o recomendado. E por que nós deixamos o recomendado? Porque esse é o preparatório completo. Tem aulas do Pedrão, da Thaís, do Décio e do nosso time. Esse é o curso que você tem o tripé. Videoaula, PDF e questões, além das plataformas e das ferramentas tecnológicas. Então, um curso com videoaula, língua portuguesa, morfologia, e aqui eu estou pegando o primeiro tema, depois vocês me orientem, mas eu queria mostrar o seguinte. Por que o nosso produto ele é estruturado exatamente dessa forma? Conteúdo, salvo engano, quem gravou essa aula foi o Décio. Então, conteúdo, você vai trabalhando, vai descendo conteúdo, e aí você vai se deparar, no meio do conteúdo, com questões.
E tem um motivo que os professores vão dizer para decidirem inserir questões no meio do PDF teórico. Então você vai descendo, você resolve as questões, você tem o conceito teórico acima, e lá no final você tem várias questões. Estou me sentindo humilhado agora porque eu ponho só 3. E lá no final você tem a videoaula, nesse caso, do professor Décio Terror e tudo mais. Então eu queria que vocês dois comentassem um pouquinho sobre, primeiro, essa questão, né, de português que eu comentei, e assim que vocês 3 quiserem para retomar a plataforma, já está aqui na bala da agulha para eu retomar, tá bom? Então eu queria que vocês comentassem, Pedrão também depois, sobre a importância dessa estrutura. PDF, questões no meio, videoaula e o que mais vocês quiserem dizer, porque aqui o debate é livre, né? Por favor. Bom, então eu vou falar aqui. Pode ser, Thaís? Tudo bem? Beleza, moçada. Então é o seguinte, quanto à primeira observação, né, do Rezende, a respeito da língua portuguesa, por conta do CNU, né, ter tirado dos blocos 1 a 7 a parte objetiva da prova de língua portuguesa, e aí é só nível superior, e o bloco 8, que é nível médio, eles deixaram a língua portuguesa com 15 questões. Como professor da área, e já venho desde já mais de 25 anos dando aula para concurso público, eu sinto isso uma perda, porque isso dá uma ideia, mascara que as pessoas elas dominam já a língua portuguesa e por isso nem precisam cobrar, né? Isso não é uma verdade. Isso a gente pode colocar isso distribuído porque é a nossa língua materna, então a gente pode distribuir isso também em outras matérias, porque vai ter a interpretação, vai ter a produção de texto, isso mascara. E há uma tendência de se mascarar mesmo, né? Para você, de repente, ver um problema, faz o seguinte, você anula esse problema como? Exclua esse problema da sua vida. Exclua, finge que você não está vendo, e você parte para outro. Então, na realidade, você está colocando o lixo debaixo do tapete. Mas isso é um outro momento, uma outra situação que a gente pode comentar. Eu, então, aqui, como professor, eu vejo isso como algo que não é bom. E você que está estudando, a gente tem 5 questões de língua portuguesa. Eu acredito que esse estudo da língua portuguesa, não só para a parte objetiva, mas para a sua discursiva, para a sua redação, isso vai auxiliar bastante. Você estuda acentuação gráfica, a ortografia, a pontuação, a concordância, a classe de palavras. Então, você estuda isso, que vai também te ajudar, não só na parte objetiva, mas também na discursiva. Tá legal? Thaís, eu não vou alongar, mas a gente vai complementando. Pedrão também é um cara de muita sensibilidade, assim como o Rezende também. Então a gente vai trocando ideias também. Eu vou deixar também a opinião de vocês. Posso falar, Pedro? Lógico, tá. Tô esperando vocês para depois, que a matéria é de vocês são prioridade. Depois eu venho aqui dar minha pitadinha. Eu vou trazer um cenário para que as pessoas que estão a nos ouvir agora entendam como é importante saber escrever, tá? Por quê? No nosso certame, eles diminuíram o número de questões de língua portuguesa. Nós temos apenas 5 questões, o que passa, como o Décio falou, a ideia de que não é necessário estudar tanto português. Porém, nós temos a redação, que é decisiva para o concurso. E como se faz uma redação se não conhece a língua? Como se escreve um texto se você não conhece os pormenores da língua? Como pontuar? Como estabelecer uma coesão? Vamos pensar no seguinte panorama, que é, inclusive, ainda uma realidade muito triste no Brasil. Existem muitas pessoas analfabetas ainda no Brasil, e eu não estou falando de analfabetismo funcional, eu estou falando de pessoas analfabetas, porque ainda não chegou a educação até elas, muito infelizmente. Mas pensem, essas pessoas oralmente se comunicam? Sim, oralmente, essas pessoas se comunicam, elas falam, elas interagem, elas conseguem nos entender, nós conseguimos entender a proposta de comunicação delas. Então, elas têm ideias, elas conseguem ser coerentes. Ok, isso é um ponto muito importante para a redação. Mas, se eu pedir a essa pessoa para passar isso que ela fala para um texto, ela não vai conseguir, porque ela é uma pessoa analfabeta. Ela ainda não tem esse princípio que é a escrita, correto? Então, para pensar. Obviamente, eu peguei um exemplo extremo para mostrar como é importante você saber as regras, porque não basta você ser coerente.
numa redação, você precisa ter mecanismos para levar essa sua ideia que você faz na oralidade. E esses mecanismos são compostos pela coesão. É a coesão que vai estruturar a língua. Então, você precisa saber como escrever, o que escrever para transmitir aquela ideia que você consegue fazer aqui, como nesse bate-papo que nós estamos fazendo. Então, é importante você saber como estruturar um texto, como usar pontuação. Uma pontuação indevida muda o texto. O Décio sabe disso. Então, eu vou falar do Décio, gente, que o professor Décio é professor de língua portuguesa. Não vou obrigar que os demais saibam estruturas profundas da língua. Obviamente, não vou fazer isso. Isso eu erro geral, entendeu? Até porque se o Pedrinho falar aí pra gente sistema Price, eu não sei. Então, eu vou ficar aqui assim, né? Então, as questões de pontuação, questões de regência são importantes. Uma regência indevida pode alterar. Tá aí, só um minutinho. Ô, Pedrão, a Thaís acabou de liberar a gente e mandar um nós vai aqui, que tá tudo certo. Isso é comunicação, tá tudo certo. Se todo mundo entender você, Rezende, coloca na redação. Então norma culta não admite. Norma culta não admite. Aí é regra clara. Vai lá, Pedro. Bom, vamos lá, galera. Vou até pedir desculpa porque eu tenho bastante coisa para falar, porque desde o que o Rezende falou até o complemento de vocês, tocou em várias dores minhas que eu acho que valem ser comentadas. Primeiro, sobre a importância da língua portuguesa, eu acho que fica óbvio quando os professores de português defendem a língua portuguesa, mas eu vou fazer essa defesa também. Por quê? Eu queria compartilhar com vocês aqui o meu chat do Instagram, pra vocês verem quantas vezes por dia eu recebo a seguinte dúvida. Pedrão, não sei nem por onde começar uma questão. Aí eu vou olhar e falo, tá, cara, ó, a questão fala desse. Não, eu percebi que o tema é esse, eu percebi que os dados são esses, mas eu não consigo montar a questão. Eu falo, cara, então seu problema não é nesse tema. Se você sabe que é uma questão, exemplo, juros composto, você lembra a fórmula, você percebeu os dados, mas você não consegue estruturar o que aconteceu, o seu problema é de interpretação de texto. Você está falando com o cara errado. E geralmente ele fala, putz, realmente, Pedro, eu tenho muita dificuldade com interpretação. Então, a língua portuguesa, ela afeta não só a matéria de gramática em si, mas como redação e todas as outras. E os textos de financeira e estatística, especialmente financeira, eles são muito complexos de serem interpretados, porque eles geralmente vão trabalhar com uma situação, uma história ao longo do tempo. Então, João fez isso, aconteceu certa coisa, ele vai colocando elementos ali, constrói o ano da pessoa, e você tem que transformar isso em matemática. Para você conseguir, tem que ter uma interpretação clara do que está acontecendo. Então, assim, na minha matéria influencia, imagino o que não influencia no todo. E as pessoas tendem a ver matemática e língua portuguesa como coisas opostas. Então, assim, eu acho vital, e sinceramente, falando até contra o meu jabá, eu acho um absurdo estatística e língua portuguesa teria a mesma quantidade de questões. Não só pela importância, como também pela dificuldade, porque a estatística é uma matéria muito cansativa, é uma matéria que, tudo bem, ela ter 100 questões é cansativa, são 100 questões pesadas, então até tem uma justificativa. Mas a língua portuguesa tem uma importância muito grande, exige muitos conhecimentos, então assim, eu acho absurdo, particularmente. Segundo ponto, o Rezendão falou da plataforma, eu queria falar sobre isso. Por que o recomendado é videoaula, material em PDF e que questões? Por que a gente coloca essa estrutura? Por que a gente separa essas questões? Primeiro, cada matéria tem suas particularidades, isso é fato. Então, por exemplo, da minha parte, até abrir um material de associação aí, coisa linda de se ver, essa questão é ótima, adoro essa questão. Da minha parte, matemática depende muito de prática. Então eu tendo a trabalhar mais com questões, mesmo no teórico, com a resolução de questões como o Rezendão está passando aí. Algumas matérias, sim, precisam mais de conteúdo escrito. Outras, videoaula. E você tem sua particularidade também. Tem pessoas que preferem isso ou aquilo. Mas a melhor estrutura sempre vai ser a completa. Porque o tipo de informação que eu consigo passar num texto, você vai ler de novo, vai revisar, quando bater dúvida você vai verificar aquilo, não é a mesma informação que eu passo no vídeo. Então, por exemplo, você teve dúvidas sobre algo que foi falado numa aula. Você não vai ver o vídeo inteiro para tentar achar a minutagem que eu falei aquilo. O material resolve isso, está lá a informação. Agora, em lógica, por exemplo, quando eu vou construir um raciocínio com você, escrevendo pode ser muito complicado. A videoaula eu consigo, não só com o que eu falo, mas do jeito que eu falo,
a brincadeira, a gesticulação, eu consigo ir te passando uma ideia e ir guiando o teu raciocínio para chegar onde eu quero. O mesmo na matemática. Então, assim, por que isso para mim é uma dor? Porque eu vejo uma leva muito preocupante atualmente com o marketing digital. Hoje a gente tem várias formas, vários tipos de cursos no mercado e tal, e estão tentando muito reinventar a roda. E nem é por um motivo bom, é por um motivo covarde. É o cara virar para você e falar assim, e aqui eu vou dar uma frase que acho que todo mundo vê o dia inteiro no Instagram. Te ensinaram a estudar errado a vida inteira. Você estudou errado a vida inteira. O segredo para passar é esse que ninguém quer te contar. E galera, vendem como se fosse, ó, deixe de estudar por PDF, não funciona. Deixe de estudar por videoaula e não funciona. Galera, engraçado que o que funciona é aquilo que ele vai mostrar, é aquele, o segredo. E a real é que não existe segredo. Uma preparação completa é a melhor sempre. O segredo é estudar, se dedicar. Pedrão, vou melhor com videoaula. Assista as videoaulas, mas não negligencia a questão, principalmente na minha matéria, não negligencia o material em PDF, que é a sua consulta. Pedrão, eu vou muito bem, estou no ônibus para ouvir videoaula, não dá, mas eu pego ali, vou lendo o PDF, show, mas tente assistir a videoaula, porque a gente vai guiar o teu raciocínio dessa forma. Então, não vai por essa do segredo. O segredo é fazer o melhor possível, entender o que é melhor para você, e sempre que você tem a orientação de uma pessoa te pegando pela mão e guiando, é muito mais fácil, obviamente, do que sem ela. Dá sem? Dá. O que concurso acredita nisso? Tanto que a quantidade de lives que a gente fornece para vocês por semana é absurda. Porque concurso fornece lives aí a todos os dias. Se quiser assistir aula, vai ter aula com a gente. Mas lógico, se você tem o professor construindo e guiando você passo a passo, isso tende a ser mais efetivo, inevitavelmente. Desculpa de falar pra caramba, mas era isso. Pessoal, o Pedrão falou uma coisa que me fez aqui refletir. Eu tendo a desconfiar de tudo que é absoluto. Eu tendo a desconfiar de qualquer absolutismo, né? Então, seja na política, seja nas relações pessoais, seja em pessoas que são absolutistas ali na opinião e não respeitam o contraditório. Então, assim, não existe... Ó, nessa caminhada nossa aí, eu tô há tanto tempo lecionando para concurso quanto DECEão, o Pedrão e a Thaís também tem muito aluno aprovado. Cara, histórias mais variadas. Eu tenho um aluno que se preparou num tempo muito curto, eu tenho um aluno que ficou anos estudando, eu tenho um aluno que no busão ficava ouvindo áudio-aula, eu tenho um aluno que só fez questão. Então, se você tentar pegar situações de vida tão diferentes, condições de acesso ao conteúdo tão diferentes, se você tentar igualar um aluno que ele tem o direito de dedicar exclusivamente o estudo, tem uma reserva financeira ali para se manter, com um aluno que é a maioria de vocês que fica no corre ali, e tem ali meia horinha na hora do almoço para estudar escondido para o patrão não ver. Se eu tentar estabelecer uma regra absoluta, eu estou sendo completamente insensível para a sua realidade, né? Então foi muito bom, Pedrão, falar isso, porque tem direta relação.